pessoal, sejam bem-vindos ao HR Rocks com 99jobs.com. Bem mais legal, sem dúvida, esse vídeo, porque a gente está fazendo aqui em uma das salas da 99jobs, que é uma sala de piscina de bolinhas, e também com a Ana Magalhães, que é uma pessoa muito legal e trabalha aqui na 99jobs. Aninha, quem é você? Bom, eu sou uma estagiária aqui da 99, comecei faz uma semana. Eu faço GV, administração de empresas, 20 aninhos, acabei de começar aí minha carreira, então, basicamente, essa sou eu. Legal. A Ana é parte dos jovens aí, que não é nem a geração Y mais, já é a geração Z, e essa geração Z que trabalha na sua empresa ou que vai trabalhar na sua organização, e parte dos desafios do porquê a gente trouxe ela para cá, para essa conversa, é porque ela vai me ajudar fazendo algumas perguntas, e depois eu também vou, a gente vai fazer um bate-papo juntos para entender por que essa geração não quer mais trabalhar nas empresas de ontem e quais são as empresas que eles querem construir como empresas de amanhã. E aí, uma outra perguntinha que eu vou fazer para você é: o fato de você ser uma pessoa jovem, inteligente, que tem em tese você tem aí uma carreira bacana, porque você fez várias coisas legais na faculdade, você escolheu trabalhar na 99jobs como startup e tal, e não talvez uma multinacional, uma grande empresa, naquelas empresas que a galera da GV fala que você tem que trabalhar. Eu acho que foi muito pelo lado do desenvolver, sabe? Na startup eu tenho uma liberdade muito maior do que eu vou ter numa empresa, porque eu posso chegar pra você, posso chegar pro Xixi, que foi outro dos fundadores, e falar: meu, não tô gostando disso, isso não tá legal, posso mudar? Pode. Então eu acho que essa liberdade, essa vontade de mostrar que eu quero aprender e de ter minha mãozinha ali é uma coisa que brilha muito mais no olho do que sentar e mexer em planilha. E você entendeu que, nessas grandes empresas, isso não é tão parte do dia a dia. Não é tão parte. Por mais que você tenha algumas empresas mudando de perfil e mudando algumas dessas questões, o problema de você estar numa corporação muito grande, você tem muitas barreiras para chegar até a decisão. Então, até a pessoa que toma essa decisão, até ouvirem você, porque, querendo ou não, estagiário, você é meio que a última linha da cadeia alimentar. Então, até você chegar no CEO para falar, eu acho que é uma coisa traz essa imagem muito mais difícil do que aqui numa startup, porque a gente senta todo mundo junto e conversa todo mundo junto. Entendi. Então, resumindo um pouquinho, você entende que sim, você quer ver coisas que você faz impactando o outro lado, e para você ver isso, você enxerga que uma startup te dá, autonomia, e 2, uma hierarquia menor que faz com que você consiga fazer coisas, é isso? Exatamente. Entendi. Boa resposta. Fiquei aqui pensando também, espero que você esteja aí pensando um pouquinho sobre se a sua organização tem isso já arraigada, e se ela não tem, como que ela pode se transformar para atrair cada vez mais profissionais como ela. Não vou querer falar que você é um estereótipo do jovem e tal, para te colocar um selo, mas ela é sim uma pessoa, uma profissional que representa parte da geração, e se você divide esse tema com outras amigas no bar ou whatever, elas vão falar quase a mesma coisa, né? Exatamente. Faz uma pergunta para mim agora. Eu quero saber quais são, assim, como que você lida com esse desafio de trabalhar com recursos humanos. Porque, querendo ou não, recursos humanos ainda é uma área pouco visível, ainda é uma área que sofre muito preconceito. Então, você veio aí com a 99jobs quebrando várias barreiras. Então, eu queria saber mais ou menos sobre isso. Eu acho que a parte que mais me deixa com tesão do meu trabalho é a gente poder inventar coisas e jogar no mercado. Então, a gente já criou várias coisas aqui dentro. Por exemplo, todos os profissionais que, acessam a plataforma, eles têm acesso via um Line and Match, que é a nossa tecnologia de matching. E essa tecnologia de matching, ninguém podia ligar para a 99 e falar: eu quero fazer um processo seletivo de vocês, mas eu não quero recrutar por valores. Isso não existe. Então, todos os processos seletivos da 99jobs são feitos por valores. Isso foi uma das coisas que a gente fez lá atrás, e isso deu uma mexida no mercado, e é uma das coisas que eu mais, vamos assim dizer, tenho tesão em fazer, que é mexer no mercado. A segunda coisa que depois a gente fez, não em ordem, mas várias coisas, a gente criou o Career Week. O Career Week é a possibilidade de você visitar empresas sem necessariamente poder trabalhar lá ou fazer uma dinâmica. Então, igual tem o Restaurant Week, que você vai conhecer vários restaurantes, o Career Week abre a porta de várias empresas para que você possa conhecer como é trabalhar nessas empresas. Isso é uma coisa legal que a gente criou lá. Aquilo tem 2 pontos bacanas. Você olha e fala: cara, apaixonei por essa empresa, é essa que eu quero trabalhar, porque a maioria das pessoas acabava tomando decisão só de trabalho depois de conhecer a empresa, aí que ela ia ver onde ela se meteu, na verdade, depois de ser recrutada, não de conhecer. E por outro lado, ela pode olhar uma empresa e falar: cara, entendi, esse é o mundo que eu nunca vou trabalhar. E isso também é uma tomada de decisão, é também uma tomada de decisão importante para esse processo.
Deixa eu só terminar mais umas coisinhas aqui, que essa pergunta é muito boa, mas ela é longa. Além disso, a gente fez uma plataforma de tecnologia que está totalmente ligada ao que a gente faz. A gente trouxe a área de comunicação para dentro da RH. O que é trazer a área de comunicação para dentro da RH? Não adianta você colocar a vaga no ar. Você tem que contar como é trabalhar na empresa. Então a gente começou a fazer vídeos em altíssimo nível, publicitários, para contar essas histórias. O RH começou a aprovar um vídeo, uma coisa que ele não fazia, ele só fazia aquele vídeo institucional de festa de final de ano, chato pra caramba. E agora ele começa a fazer como é trabalhar na empresa e por que você deveria trabalhar aqui. Ele começou a fazer vídeo, a gente faz linha criativa, porque não adianta a gente abrir um processo seletivo e dizer venha trabalhar aqui, a gente tem que contar por que você deveria trabalhar aqui, e para isso a gente criou campanhas de comunicação. Todos os nossos grandes clientes têm campanhas de comunicação do porquê você deveria trabalhar lá. Eu tenho isso, a gente começou a criar essa área de comunicação e aliou muita tecnologia a isso. Então eu acho que uma das coisas que mais me dá tesão de trabalhar nessa área, sim, é uma área que está mais atrasada frente às vezes a algumas outras organizações, algumas outras áreas dentro de organizações, mas é uma área que mais me dá tesão pelo número de oportunidades que você tem de fazer coisas legais com ela. Então, o que me interessa, o que eu curto fazer, está muito ligado a isso. Meio que na sua resposta, assim, você falou dessa questão do 99 Match, desses valores. Eu quero saber como que você vê isso já tendo mudado em algumas empresas que a gente já trabalhou e como você vê isso mudando cada vez mais a realidade de processos seletivos atualmente. Eu acho que parte do tempo que a gente levava para recrutar profissionais era descer uma lista de Excel e aí a gente fica tentando achar qual é o filtro burro que a gente vai fazer para cortar aqueles profissionais. Imagina que você abre um processo seletivo, você tem 500 pessoas inscritas e na verdade você só tem uma vaga. O que você faz com 499 que você já sabe que não vai para frente? Ou como é que você acha um em 500? E aí a maioria das vezes a galera, deixa eu ver qual faculdade eu conheço, deixa eu ver a idade da galera, deixa eu ver o que a gente chama de filtro burro. E eu acho que o que a gente começou a fazer é ranquear os profissionais baseado no matching de valores. E esse matching de valores ajuda na tomada de decisão do profissional de RH. E quando a gente ajuda na tomada de decisão, a gente deixa de, por exemplo, o RH dessa área pensa de um jeito, dessa área pensa daquele, dessa empresa pensa de outro. Não, a gente dá uma padronizada por um conceito que a gente ficou tantos anos estudando e entende que faz diferença. E aí a gente, de alguma forma, escala essa inteligência para qualquer empresa usar. Eu vou te dar um exemplo. A gente tem um projeto aqui muito legal junto com o Magazine Luiza. Hoje, se você entrar em qualquer loja do Magazine Luiza, profissionais estão sendo recrutados desde Santa Maria do Rio Grande do Sul até, sei lá, Alagoas. Eu nem sei se tem loja do Magazine lá, mas são mais de 850 no Brasil inteiro. E todas essas lojas têm uma tecnologia da 99 Jobs lá. O gerente da loja de Santa Maria fazia processo seletivo da cabeça dele. E o gerente da loja do Aracaju fazia o processo seletivo da cabeça dele. Então, Magazine Luiza nunca ia ter um fit. Nunca ia ter um tipo de profissional que é representante da sua cultura. E quando a gente formatou isso, a gente subiu a barra e o nível de quem você pode contratar, porque se os profissionais não estão naquele índice de match, ele não pode ser contratado. E além disso, a gente colocou um padrão. Então, assim, o tipo de profissional que dá certo no Magazine Luiza, esse e esse. Como que a gente coloca isso na tecnologia? Quando a gente padroniza isso e meio que força que os profissionais que estão se inscrevendo passem por aquele assessment, passem por aquele teste, faz com que eles queiram trabalhar lá porque eles têm fit com a organização, eles têm a ver com a organização. Então eu acho que isso é uma tecnologia que a gente conseguiu colocar dentro do Magazine, uma empresa que tem mais de 20 mil funcionários, uma empresa que recebe quase 500 mil de currículos por ano e, obviamente, está conseguindo contratar, reduzindo o seu turnover e melhorando a assertividade de profissionais que dão certo lá. Isso tudo a gente só consegue fazer melhorando o filtro, né? Hoje eles têm menos candidatos prestando os processos seletivos, mas candidatos muito mais aderentes chegando na fase final. E para você, como é que foi pegar essa área mais atrasada em empresa e dar um boom de tecnologia? Tipo, o que você acha que isso impactou no dia a dia, assim? Não só no processo seletivo. Duas coisas, Aninha. A primeira coisa é a gente reduz tempo do RH de fazer coisa chata e de coisa que não precisa ser feita, que é, por exemplo, ficar fazendo os filtros do Excel. E nem posso falar muito mal de Excel, não estou falando mal de Excel, a Microsoft é minha cliente, tenho um carinho muito grande pela Microsoft, mas é você ter que usar esse tipo de planilha, esse tipo de ferramenta para selecionar gente. E eu acho que esse foi o ponto 1. A gente hoje deixa o RH com mais tempo para fazer coisas mais importantes do que ficar fazendo filtro burro.
E a segunda coisa, eu acho que é o fato de que a gente conseguiu padronizar a inteligência. Então, você tem uma inteligência padrão dentro da sua organização, baseado naquilo que você é, baseado naquilo que é o seu match. Isso pra gente é uma coisa que é bastante importante. Você, trabalhando aqui há uma semana e pouquinho, já teve um pouco de contato com isso. O que você responderia no que você mesmo perguntou? Eu gosto muito dessa sua resposta na questão dos valores e dos padrões. E eu acho que uma coisa que, eu tô me formando agora e uma coisa que eu percebo muito é essa questão do preconceito com faculdades, com cursos, com Sim. formações. Então eu acho que você perde muitos profissionais muito legais nesse preconceito e esse match de valores faz justamente você, tipo, foda-se se a pessoa se formou, desculpa a palavra, mas se a pessoa se Não tem formou problema. Numa faculdade que não é tão conhecida ou não é considerada de primeira linha, né? Exatamente. Ela pode ter se formado numa puta faculdade ou numa faculdade que não é tão reconhecida e mesmo assim ela pode ser excelente. Isso só acontecia porque quando você recebia 500 currículos, você não sabe o que é o melhor. Quando você coloca o filtro de matching, que ele é baseado por valores, o que acontece quando um profissional entra na Nine Jobs? Ele responde um questionário, e quando ele responde esse questionário, a gente ranqueia ele baseado nos valores. E aí o primeiro pode vir de uma faculdade que você nem conhece, mas ele tem os seus valores, e para isso, pra gente, é mais importante. E por conta disso, você falou num tema muito importante, a gente acaba reduzindo o preconceito, né? Porque que eu não tenho preconceito de, tipo, como tirar essa faculdade, como tirar outra. Eu acho que a gente ainda tem um desafio nesse trabalho, que é vender isso para dentro das organizações, a ponto de elas entenderem que, tipo, fazer esse tipo de processo é mais importante, inteligente e interessante do que necessariamente você só fazer o filtro burro de quais são as universidades, por aí vai. É que tem uma coisa assim, sabe? Também a gente não pode negar, por parte do gestor, de olhar e falar, não, aqui eu só quero candidatos de engenharia, aqui eu só quero gente da USP, existe isso ainda. Só que, cara, a gente está num mundo tão aberto, tão grande, com tanta oportunidade, com tanta gente bacana, que não é por conta do vestibular que aquela pessoa prestou. Vestibular, ele só mede a sua capacidade de prestar vestibular, ele não mede a capacidade de como você é interessante para a organização. Agora, óbvio, às vezes, um candidato mediano, por exemplo, de uma USP, é melhor do que um candidato mediano de uma outra organização. Só que quem são os caras incríveis da organização, não, da outra instituição de ensino que não é tão conhecida? Agora, quem são os caras incríveis das instituições que não são tão conhecidas? É isso que a gente tem que favorecer, é isso que a gente tem que dar voz a esses profissionais. Eu queria saber o que você acha que seria o próximo passo. Assim, a gente tem, a 99 como um todo, tem mudado cada vez mais esse pensamento, tem vindo com essa inovação. O que você acha que cabe não só a gente, ou para todo mundo que trabalha com RH? Porque, querendo ou não adianta nada a gente estar fazendo e outra empresa estagnar. O que você acha que é o próximo passo? Eu acho que o próximo passo a gente tem várias coisas. Primeiro é subir a régua do RH, continuar subindo a régua dele, de que ele pode ser melhor, ele pode construir mais coisas. Um dos motivos pelo qual eu super topei fazer esse tipo de trabalho aqui no HR Rocks é porque é esse tipo de conteúdo, não só o nosso, mas de todas as outras pessoas que também estão passando, é esse tipo de conteúdo que de fato vai levantar a barra do RH, porque está ligado à tendência, está ligado a uma nova tecnologia, uma tecnologia diferenciada, isso é muito bacana. Então, subir a régua. Esse é um ponto que eu acho que a gente precisa acontecer. Tem uma fala que eu quero matar no RH, que é assim, a gente trouxe esse candidato porque a gente não tinha outro. E isso ferra tudo, assim, a empresa diminui, aumenta o turnover, diminui o tempo de satisfação desse profissional dentro da organização. Você só pode contratar aquele cara que realmente você curte, porque você está gastando grana, você está investindo o tempo dele, você está perdendo o tempo dele e o seu. Tem muitas variáveis dentro desse processo para a gente usar a frase, tipo, esse era o melhor candidato que a gente tinha. Essa é uma das coisas que eu mais abomino aqui dentro, como dentro da 99, dentro dos clientes, por aí vai. Então, subir a régua. A segunda coisa, eu acho que a gente precisa escalar um pouco mais o que a gente já faz. Então, cada vez mais empresas e pessoas precisam conhecer o nosso trabalho. E quando elas conhecem o nosso trabalho, elas nos ajudam a construir o que é melhor para o mundo. Porque tudo que é feito dentro da 99 Jobs é feito baseado no que o cliente precisa, baseado no tamanho das nossas dores. Então, já que a gente está fazendo baseado nas nossas dores, faz com que a gente consiga subir, continuar subindo a régua e mais pessoas usando nossos produtos, porque, obviamente, o cliente vem com as suas demandas, vem com as suas necessidades.
E a terceira coisa que eu acho que falta, eu acho que a gente experimentar mais. O RH é uma área que experimenta muito pouco. Ele tem muito medo de errar. Ele não trabalha a favor do que é o melhor. A maioria das vezes ele trabalha a favor do porque o gestor mandou. E ele compra menos brigas. E quando ele compra menos dessas brigas, ele acaba, não fazendo o que ele precisa fazer. E sim, mantendo o emprego dele. A maioria das pessoas dentro das organizações trabalham para manter seu emprego e não para fazer o que é preciso. E eu acho que, parte da revolução que está acontecendo de empresas exponenciais, nativas, ou whatever o nome que você vai dizer, é porque tem empresa que está focada em meio que voltar ao que deveria ser feito, que é fazer o que precisa ser feito, e não pura e simplesmente manter o seu emprego, sabe? Por isso que eu não gosto da métrica de turnover. A métrica de turnover, para mim, é uma métrica que ela não deve mais existir. E eu vou te dar um outro contexto. Para a gente acabar com o turnover, a gente precisa acabar com o Tinder. Por quê? Porque o Tinder é a melhor expressão. Você já viu falar sobre o Bauman e ele fala sobre o amor líquido? Sim. O amor líquido é isso, a gente não se relaciona mais. Imagina que antigamente você tinha que ir para uma balada, para uma festa, para ver quem você conseguiria conhecer. Você tinha que ir para um bar, você tinha que conhecer gente, você tinha que ir para uma festa. Isso tudo tem um ideal de conquista dentro da gente. E hoje a gente abre o celular, a gente está sentado e a gente fica dando match em quem a gente vai pegar. Quando a gente faz isso, a gente reduz o relacionamento. Então, se o cara está fazendo isso, se a menina está fazendo isso com a vida dela, com o relacionamento dela, imagina se ela não vai fazer na empresa. E se ela vai fazer na empresa, o que acontece? Ela acaba entendendo que aqui não é lugar para eu trabalhar, aqui também não é, aqui também não é, aqui também não é, aqui também não é. E de repente ela está trabalhando em um monte de lugar. Eu não tenho problema com você trabalhar em um monte de lugar. Eu tenho problema de você não ir em profundidade com aquilo que de fato é o seu problema. Porque na maioria das vezes os profissionais estão trocando 6 por meia dúzia. O problema não está na empresa, não está no chefe, está dentro dele e ele não conseguiu resolver dentro dele. E aí aquilo toma um tempo muito maior. Sabe, Aninha, 750 mil pessoas morrem por conta de guerra no mundo. Guerra civil por ano. 750 mil. 1 milhão de pessoas se matam. É muito mais perigoso você ficar no seu quarto pensando merda do que dentro, talvez, uma rua no Rio de Janeiro, dentro de uma favela. E a maioria das pessoas só falam sobre a violência da guerra urbana e não da violência que a gente tem contra a gente mesmo. E a violência que a gente tem contra a gente mesmo está muito ligado ao fato da gente não se encontrar e culpar, em tese, os pais, a nosso escritório, a nossa empresa, as nossas escolhas. E parte desse exercício está na gente se encontrar nesse processo. Por isso que o turnover, ele não é... Se você pegar as empresas hoje, um Google, um Facebook, esses caras, eles têm média de tempo de empresa, no máximo 2 anos. As pessoas passam no máximo 2 anos. Que é uma coisa que, se você for olhar para trás, nas grandes multinacionais, 2 anos é pouquíssimo tempo. E parte desse exercício, de você ficar pouco tempo, é que as pessoas estão literalmente, ignorando o relacionamento que elas constroem perante aquilo que elas têm dentro de uma organização, dentro da sua vida, e o Tinder só ajuda a gente a aumentar o turnover. Por isso que quando a empresa chega pra gente e fala, eu quero melhorar meu turnover, eu falo, cara, já era. Infelizmente, se você não estiver construindo uma experiência bacana, se você realmente não estiver fazendo aquilo que precisa ser feito dentro da organização, você vai ter cada vez mais desafio com o seu turnover aeróbico. Quer fechar com uma pergunta? Quero. Ou quer falar alguma coisa? Não, eu quero fazer uma pergunta, meio que aprofundando umas coisas que você já respondeu. A tecnologia, ela afasta... A tendência é ela afastar as pessoas. Como que você conseguiu e como que você olha para a tecnologia juntando, que é o que a RH faz? Muito legal. Que a 99 faz. Eu acho que, assim, a tecnologia, ela vai... O que é o futuro? Você pergunta, do qual é o futuro? Eu não sei o que é o futuro. Mas eu sei que tem algumas coisas que a gente já aprendeu. Que é o seguinte, a gente vai dividir o mundo em 2. As pessoas que, trabalham com tecnologia, as pessoas que estão construindo tecnologia, para que o resto do tempo seja mais focado para que as pessoas que curtem pessoas cuidem das pessoas e das relações com as pessoas. Então, no mesmo mundo que a gente tem cada vez mais desafios de tecnologia, a gente tem desafios com o indivíduo. E aí quem curte tecnologia vai ficar atrás do computador, construindo códigos que vão fazer com que a gente passe mais tempo cuidando das pessoas. E as pessoas que curtem pessoas
vão ter mais tempo por conta do trabalho das pessoas que construíram tecnologia para diminuir seu tempo fazendo coisas chatas, elas vão ter mais tempo para cuidar das pessoas. E no final, se você não é um bom profissional que tipo, sabe usar a tecnologia para levar seu tempo a mais para você cuidar das pessoas, você vai se perder no mundo. Você vai encontrar teu espaço aqui dentro. O número de relações só vai aumentar. Vou dar um exemplo bobo. Eu tenho uma irmã que tem a sua idade, né? Um pouquinho mais velha que você. Quantas pessoas o meu pai, que tem 60, beijou na vida versus a minha irmã? Ou seja, e ela só chegou nesse número de beijos porque ela teve a oportunidade da tecnologia de conectá-la a muito mais lugares do que o meu pai teve. Verdade. Ou seja, a tecnologia aumenta as relações com as pessoas. A gente só precisa ter relações de mais qualidade. A gente só precisa começar a escolher melhor. E esse é o grande segredo do futuro, ao meu ver. Toda e qualquer tecnologia e toda e qualquer relação de pessoas melhorar a forma como a gente processa a tomada de decisão. O meu pai, quando tinha 20... Minha idade, 29 anos, ele tinha acesso a 10 artigos por mês. Conseguia acessar 10 artigos por mês. Hoje, se eu estiver na internet, eu acesso 10 artigos em 10 minutos. A comunicação, o número de dados da internet, ele se tornou exponencial. Mas a nossa capacidade do cérebro de processar não é exponencial. A única coisa que é exponencial no nosso biológico é o câncer. E quando a gente nasce, né? Que a gente sai de 0 para 9 meses, a gente sabe beber. Então ali é exponencial, porque é muito pouco tempo. Então, o que não é exponencial é a nossa capacidade do cérebro de tomar decisão. Por isso, tantas pessoas com desafios de tomar decisão. E é para isso que a tecnologia entra, para ajudar a gente a tomar decisões. Mas também existe um exercício nosso de fazer melhores curadorias, escolher melhor, nada contra a minha irmã, mas escolher melhor as pessoas que a gente vai beijar, como metáfora. Isso serve para RH, isso serve para o que a gente está conversando aqui, e eu queria encerrar nosso bate-papo agradecendo muito por você ter assistido até aqui. Obrigado de coração, Aninha, pela oportunidade. Foi muito legal falar com você, assim, esse bate-papo. E super assim, gente, zero roteiro. Não sabíamos o que um ia perguntar e falar pro outro. Então, assim, eu acho que foi super do coração, exatamente como as coisas dentro do RH são e existem, do coração. Tamo junto. Obrigado pela oportunidade. Se precisarem falar com a gente, do @nineandjobs.com. Um abração.